Meus irmãos, estamos na nossa sexta aula da nossa matéria de Cristologia e eu vou chamar a tua atenção para a página de número 45. Quem tem a matéria em mãos, matéria do Edições IBAD, João dos Santos, o autor da matéria, a doutrina do Deus Homem, Cristologia. Capítulo 4, início da página 45, Jesus Cristo, o Deus Homem. Cristãos de igrejas protestantes tendem a sentir uma certa resistência em relação à arte sacra, tendo antipatia especial pelas imagens da Igreja Católica e os ícones da tradição ortodoxa oriental. Na maioria dos casos, isso se deve a um temor, de certo modo justificável, de que a proliferação de imagens e pinturas de Jesus pode resultar em idolatria, numa substituição do Deus verdadeiro por um mero símbolo. Mas não podemos nos esquecer de que a arte sacra cristã, em suas origens, teve a intenção de ilustrar histórias bíblicas e conceitos teológicos para o benefício de uma população que era, em sua maior parte, analfabeta e não possuía acesso às escrituras, então elas tinham as imagens, observe. Em algumas representações artísticas muito antigas de Jesus, podemos encontrar instâncias interessantíssimas deste ideal em prática, apresentar Jesus em imagens e em ilustrações. Por mais, vamos entender aqui o seguinte, para aquela época, na nossa época não, na nossa época temos acesso à escrita, acesso à escritura, e outra coisa, nunca se teve uma imagem, ou um retrato que seja, que colocava, por assim dizer, o verdadeiro rosto de Cristo. Tem esse detalhe também. Na página de número 46 e 47, tá? Tem uma pintura aqui, tá certo? Para quem tem acesso à matéria, tem ela em mãos. Tomemos como exemplo a pintura acima, datada do sexto século, século VI, encontrada no mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai. Tá? Esta é o exemplo mais antigo de retratos de Jesus nesta pose, segurando o Novo Testamento em uma das mãos e fazendo um sinal de bênção com a outra, olhando o espectador do quadro como severidade. O nome desse tipo de imagem é o Cristo Pantocrator, isto é, o Todo-Poderoso. Isso é o que recria essa imagem da página 46. Não é que você agora vai conseguir essa imagem e você vai fazer um altar ou se prostrar ou orar por essa imagem, mas essas representatividades ajudavam principalmente as pessoas que não tinham acesso à escrita, não tinham educação para ler alguma coisa. Na página 47 tem a mesma coisa também. E na página 48, humano e divino, o paradoxo das duas naturezas de Cristo. Do período do Novo Testamento, passando por séculos nos quais teólogos discutiram e formaram a Cristologia, até sua cristalização no Concílio de Calcedônia no ano de 451, o consenso majoritário da teologia cristã é que Cristo foi plenamente humano e plenamente divino, até isso ser sancionado no Concílio de Calcedônia, vivendo no mesmo corpo. Nem duas pessoas, uma humana e outra divina, vivendo no mesmo corpo. Nem com isso queremos dizer que havia pessoa com alguma característica divina e outras características humanas, fundida numa natureza híbrida, humana divina. Não é o caso.
Um dos pilares da cristologia tradicional é que em Jesus haviam duas naturezas separadas, unidas numa só pessoa. Enquanto Deus, Jesus era e é eternamente e absolutamente divino, enquanto homem, ele foi inteiramente humano e comum. Enquanto pessoa, ele era simultaneamente divino e humano. O nome técnico para esta junção de duas naturezas na pessoa de Jesus é união hipostática, de hipostasis, termo grego que significa substância ou essência, usado na metafísica para apontar para algo em seu nível mais fundamental, além de quaisquer características ou atributos que ele possua. As naturezas humana e divina não se mudam, misturam ou se diminuem, mas existem integralmente na pessoa única de Jesus. Isso é crença basilar da teologia cristã. Isso é crença basilar da cristologia, que em Jesus há duas naturezas distintas, a humana e a divina, e não tem um pouquinho de humanidade na divina e nem um pouquinho de divindade na humana. Elas são separáveis uma do outro, não se misturam, não se fundem e estão dentro de uma única pessoa. Eu sei que é um mistério a ser entendível aí, mas é isso exatamente que essa união hipostática vai nos ensinar, vai versar dessa maneira. Apesar da Igreja incorporar esta doutrina oficialmente a seus credos apenas em 451, já há muito tempo antes disto podemos encontrar teólogos cristãos a expressando. No tratado contra a heresia de Noeto, do teólogo Hipólito de Roma, que viveu do ano 70 até 235, por exemplo, encontramos o seguinte resumo do paradoxo da união hipostática. Então, o Hipólito de Roma, que viveu no século II, ele atesta da seguinte maneira: creiamos, meus caros irmãos, seguindo a tradição dos apóstolos, que Deus, o Verbo, desceu dos céus no ventre da Virgem Maria para que, tomando dela a carne humana, assumindo também uma alma humana e racional, e tornando-se, portanto, humano em tudo o que os homens o são, com a exceção do pecado, ele pudesse salvar o homem caído e conferir a imortalidade aos que creem no seu nome. Em sua existência no mundo, ele foi a manifestação corpórea de Deus e manifestou-se também como um perfeito homem, pois ele se fez homem não meramente assumindo a aparência, mas em verdade. Assim mesmo, tendo demonstrado ser Deus, ele nunca recusou as condições que lhe forem próprias como homem, pois com cansaços ele viveu em fome e labuta e sede, fugindo quando sentia medo e orando enquanto tinha problemas. E aquele que, como Deus, possuía uma natureza que não dormita nem dorme, deitava sua cabeça em sono sobre um travesseiro. Olha que expressões majestosas do Hipólito, onde deixa muito claro a parte humana e a parte divina de Cristo Jesus. Então, por mais que a temática desse tópico que eu apresentei, humano e divino, o paradoxo das duas naturezas, paradoxo porque como pode Deus ser humano e um humano ser Deus? Gente, Deus, criador de todas as coisas. E Paulo vai até dizer, tudo foi feito por ele, através dele, por intermédio dele, para a glória dele. Tá, mas ele era humano.
Ele era um ser humano, claro, evidente, ser humano aqui na Terra. Mortal entre os mortais, limitado entre os limitados, aquele que teve sede entre aqueles que teve sede, aquele que teve fome entre aqueles que teve fome, aquele que cansou no meio daqueles que cansaram também, 100% homem aqui na terra e 100% divino também nos céus. Continua mais sobre esse paradoxo das duas naturezas de Jesus na página 49, na 50, na página 51, bem em cima, a revelação de Deus em Cristo. Quando lemos o que os livros do Antigo Testamento têm a dizer sobre a natureza de Deus, um dos temas que encontramos mais frequentemente é a infinita distância entre o Criador e suas criaturas. Deus é único, absoluto, infinito, eterno, incompreensível em seus desígnios e em seu vastíssimo poder. Esse é Deus. Jó 36, versículo 26, tem uma expressão lindíssima. Eis que Deus é grande e nós não o compreendemos, e o número dos seus anos não se pode esquadrinhar. O que dizer diante dessa expressão de Jó? Ficar em silêncio. Então vemos nesta imagem de um Deus absolutamente acima e à parte da sua criação a magnitude da ruptura religiosa entre a antiga Israel e os seus vizinhos politeístas. A diferença entre o monoteísmo hebreu e o politeísmo pagão não estava no número de deuses, mas no tipo de Deus que era adorado. Os gentios adoravam milhares de deuses que eram pouco mais do que humanos glorificados. Seres certamente poderosos, mas inegavelmente humanos em suas atitudes e apetites. E nas inúmeras aventuras e peripécias que eles viviam, que chegam a nós pelos mitos da literatura antiga. O Deus do Antigo Testamento, por outro lado, é eterno, infinito em sua forma ou imagem visível. Quando Moisés, o mais fiel de seus servos, implorou ver a sua face, Deus respondeu com as palavras terríveis. Êxodo 33 e 20. O que Deus falou para Moisés? Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Em cada maneira possível, o Antigo Testamento enfatiza a distância entre a humanidade e Deus. Não podemos alcançá-la, porque somos mortais, porque somos pecadores, porque, como diz o velho princípio, aquilo que é finito não pode conter o infinito. E assim também, nossas mentes não podem conter o pleno conhecimento de Deus. Então, agora observe. Então, quando Deus, página 52, página 53, se revela na pessoa de Cristo, olha, é simplesmente mentes humanas, mentes tão limitadas. Como explicar isso, gente? Mas Deus, ele se reduz, até, eu vou trocar o termo aqui, se reduz, ele se rebaixa a um grau tão grande de humildade, de humilhação, assumindo esse corpo humano, se fazendo carne. Então teve Deus que possuiu, não foi isso, o próprio Deus, Filipenses 2, do verso 5 em diante, ele assume a forma de Deus, ele não tem como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo. O que o texto quer dizer a si mesmo? De livre e espontânea vontade, porque ele quis fazer isso, ele desejou fazer isso. A si mesmo se humilha, a si mesmo se esvazia, se tornando em forma humana. E como o homem é obediente até a morte de cruz, vocês conhecem o texto. Esse é o grande, por assim dizer, amor de Deus, a grande compaixão de Deus revelada na pessoa de Jesus. Página 54, uma questão para reflexão.
Por que é importante refletir sobre a grandeza do eterno Deus, sobre todas as coisas e compreender o profundo mistério da revelação? Isso é uma grande verdade. Por amor de nós. Simplesmente por amor de nós.